Bom pessoal, shalom para todos, um abraço para vocês, que o Eterno abençoe. E estamos aqui gravando pouco no canal, mas temos que botar o canal para funcionar, né? E eu queria simplesmente dizer uma coisa para vocês, relacionado à Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou dentro dela apenas está inserido a palavra do Criador? Quando as pessoas leem a Bíblia, as pessoas têm a forma de dizer: vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Aí eles abrem lá, vamos abrir a palavra de Deus no livro segundo escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Então, qual é o grande equívoco que acontece hoje? Você não está lendo a palavra de Deus, você está lendo um livro, uma carta que foi inserida, a palavra Bíblia, Biblion, que é uma coleção de livros, aonde foi inserida nela a carta de Paulo, onde foi inserida nela Efésios, que são cartas, né? Onde foram inseridos evangelhos, que foram muitos evangelhos. E as pessoas têm dificuldade, porque a palavra de Deus não está em toda a Bíblia, mas dentro dela foi inserido a palavra do Criador, tá? Quando nós falamos muitas coisas, as pessoas estão lendo na Bíblia e estão dizendo: isso aqui é uma palavra do Criador, né? Isso aqui é a palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Vamos ler Mateus 2,15. Está falando de quê? Está falando que do Egito chamei meu filho, que havia ali uma suposta profecia para Jesus. E diz que foi escrito aonde? Oséias capítulo 11, verso 1. Quando você vai conferir Oséias, não está falando de Jesus. Ou seja, o profeta ou o copista de Mateus se equivocou, né? E ele coloca isto como se fosse apontando para Jesus. Foi feita uma associação. Então isso não é palavra de Deus, né? Então o Novo Testamento tem citações da palavra. Quando as pessoas dizem: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando está escrito lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você está lendo? Você está lendo palavra de Deus ou palavra de um copista? Você está lendo a crença de um copista que foi inserido dentro da Bíblia e as pessoas estão acreditando que ali é a palavra de Deus. Mas o que Jesus pregava? Jesus, ele valorizou a palavra do Criador. Você pode ver que Mateus 4,4, quando Jesus está dizendo, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Criador. Então o homem deveria viver por aquilo que saísse da boca de Deus. E a Bíblia não é 100% palavra de Deus. Lá tem muita ideia dos copistas. Eu vou me atentar nesse tema. Quero fazer um vídeo curtinho para não ter problema. Então quando você lê, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ali a crença de um copista. O copista de João, que é Yohanan, ele acreditava naquilo, ele está falando da crença dele. Inclusive, na Bíblia de Jerusalém Católica, no rodapé, você vai ver ali a intenção do copista era apontar para Jesus, era divinizar Jesus e colocar Jesus no patamar de uma Elohut, de uma divindade para ser adorado. Porque nos concílios romanos foi que Jesus foi eleito o Deus de Roma, né? E aí, mas esse não é o tema. Eu quero me atentar apenas à palavra do Criador. Então você tem que fazer uma diferenciação, você tem que filtrar, fazer uma filtragem. Que nem tudo que você lê, nem é porque está na Bíblia que é palavra de Deus. Não. Tem muita coisa na Bíblia que é ideia do copista, né? Crenças que foram ali, de uma certa forma, equivocada, interpretações equivocadas, que as pessoas hoje dizem que é palavra do Criador, e na verdade não é. Então é importante a gente ter isso, né? A gente ter
essa rohimá, essa sabedoria, pelo ruach do Pai, pelo Espírito do Pai, que emana do Pai, que Ele que nos dá essa sabedoria, essa capacidade de entender essas questões, tá? Mas a Bíblia, ela, em se tratando de palavra de Deus, ela não é 100% palavra de Deus. Quando você lê Levítico capítulo 11, quando você lê Levítico capítulo 18, quando você lê aqueles textos onde o Eterno está falando para Moisés, Moshe, né, decretando leis, instruções, aquilo é palavra do Criador. Quando você pega todo o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que é Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar e Barim. Então o que acontece? Lá é o que? Lá dentro tem palavra de Deus. Não é tudo que está em Gênesis que é palavra de Deus. Dentro de Gênesis está o que? Nós temos ali textos que são históricos. Dentro do contexto de Gênesis, dos capítulos, nós temos coisas ali escritas que foram históricos. Assim como foi no livro de Bamidbar, livro de Números, Yehoshua, que foi fatos históricos que aconteceram, aonde o Eterno revela para um homem chamado Abraão, promete uma terra prometida, promete uma terra que manava leite e mel, mel das tâmaras, né? Leite das cabras. E aí, dentro do contexto desses livros, nós temos dentro dele inserido a palavra de Deus. Não é 100% que está inserido em Gênesis, como em Êxodo, como em Levítico, como em Números, que é Devarim, que é palavra de Deus. As pessoas precisam acordar e fazer essa diferenciação. Nem tudo é palavra de Deus. Existem contextos históricos dentro da Bíblia, tá? Existe a crença dos copistas dentro da Bíblia. O copista acreditava em uma coisa. Nós vamos lá para Hebreus, que é o livro de Ivrim, no hebraico. Ivrim, Ivrit é hebraico, né? Ivrim, Hebreus, isso. Então, lá diz que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí as pessoas, irmão, a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, oh glória, né? E o povo manda, e o povo vibra, dizendo, isto aqui a palavra de Deus está dizendo. Não, ali não é palavra de Deus, ali é a palavra do copista, a crença do copista que foi inserido dentro do livro de Hebreus, que possivelmente pode ter sido discípulos de Shaul, Rachalia, Paulo enviado, né? Enviado, Rachalia quer dizer enviado, o apóstolo, o mensageiro, né? Então, pode ser discípulo de Paulo. Então tem muitas coisas que Paulo escreveu que era a crença dele, que era a visão dele, a forma de Paulo acreditar, mas não é palavra de Deus, é a crença de Paulo. Assim como dentro do livro de Atos tem lá a crença ali de alguns copistas que foram inseridos. Tá bom, gente? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. Bíblia não é palavra de Deus, mas nela está inserido a palavra do Criador. Então eu quero ficar por aqui com esse teminha para mexer com o teu raciocínio, com a tua rohimá, que é a sabedoria, que o Eterno te proporcione mais e mais essa sabedoria na tua vida, para que você possa entender que nem tudo que quando você está lendo a Bíblia, você possa fazer uma filtragem e entender que nem tudo que está ali é palavra do Criador. Ok, gente? Então fica aí para vocês um abraço, shalom, que o Eterno abençoe, tamo junto. E qualquer coisa digite nos comentários aí, a gente vai conversando e possivelmente um novo vídeo reforçando esse aqui ainda mais. Um abraço, gente, Lehitraot, até a próxima.